Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para mais uma aula aí no projeto Juntos para Avançar e hoje nós vamos resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras. Bom, essa primeira questão, ela diz o seguinte: um terreno quadrado foi dividido em 4 partes. Então, observem que a gente tem aqui esse terreno, ele foi dividido em 4 partes, como mostra o desenho abaixo. Uma parte foi destinada para a piscina, então vocês estão vendo uma parte destinada para a piscina, uma para a quadra, já observa aqui na figura um para a quadra, uma parte quadrada para o canteiro de flores, né? Então, nós temos ele já diz logo que o canteiro de flores, essa parte ela é quadrada, que mais? E outra também quadrada para o gramado. Então, tanto o gramado quanto a parte das flores é uma parte quadrada, certo? Então, sabe-se que o perímetro da parte destinada ao gramado, ou seja, essa parte aqui, o perímetro, ele falou que o perímetro é de 20 metros, né? Então, assim, vamos entender o que é o perímetro de uma figura. O perímetro de uma figura nada mais é do que o contorno, né? O contorno aqui, ó, a soma desses lados. Então, se ele está dizendo que o perímetro do gramado é de 20 metros, então significa dizer que quando eu somo esse lado com esse lado, com esse lado e com esse lado, eu vou obter 20. Então, quanto que é 20 dividido por 4? Fica 5. Então, isso significa dizer que o lado desse meu quadrado é de 5 metros, certo? Então, eu já descobri o valor do lado desse quadrado que corresponde ao gramado, certo? Então, aí ele ainda diz, e do canteiro de flores é de 12. Então, do mesmo jeito, como do canteiro de flores também é quadrado, e aqui tem 4 lados, então eu vou pegar 12 dividido por 4, que resulta em 3. Então, nesse caso, o lado desse quadrado aqui destinado para o canteiro de flores é de 3 metros, ok? Então, aí ele diz, qual é o perímetro da parte destinada à piscina? Ora, ele quer saber agora da parte destinada à piscina. Só que é o seguinte, a gente sabe que a parte destinada à piscina é o quê? É um retângulo, certo? Esse lado aqui é igual a esse, então esse lado aqui mede 3 metros. E esse lado aqui é igual a este, então esse aqui também mede 5 metros. Então, como ele quer saber o perímetro dessa parte, eu vou fazer o quê? Somar todas essas medidas. Então, eu vou pegar 3 mais 5 mais 3 mais 5. Então, vai ficar 3 mais 5, 8. 8 mais 3, 11. E 11 mais 5, 16. Então, nesse caso, a parte destinada à piscina é de 16 metros. O perímetro da piscina é 16 metros. Então, o que é o perímetro? É a soma, né, da medida dos lados, ok? Vamos aqui para essa questão 2. A questão 2 diz o seguinte: a quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Então, imagina aí a quadra de futebol de salão de uma escola, né, que tenha 22 metros de largura, né, e 42 metros de comprimento, né? Então, vamos fazer aqui mais ou menos o esboço dessa quadra, né, de futebol aí. Então, a gente faz esse esboço aqui e aí, pelos dados do problema, ele fala que tem 22 metros de largura, então eu vou colocar bem aqui 22 metros de largura e aqui 42 metros de comprimento. E aí ele diz, um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Bom, se esse aluno ele vai dar a volta completa nessa quadra, então significa dizer que ele vem aqui, ó, ele vai percorrer 42 metros, depois ele vai percorrer mais 22 metros, depois ele vai percorrer mais quantos metros aqui, ó? Mais 42 metros aqui, e depois ele vai percorrer mais 22 metros aqui, não é isso? Então, para eu saber quantos metros ele vai percorrer, eu vou ter que fazer a soma, né? Então, isso aqui corresponde ao perímetro dessa figura. Então, vamos lá, vamos ver quanto que é que dá. 42 mais 22 mais 42 mais 22. Olha só,
42 mais 22 fica 64. E aí, 64 mais 64, 128 metros. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Então, este aluno ele vai percorrer 128 metros ao finalizar, ao dar uma volta completa nessa quadra. A questão 3, ela diz o seguinte: o perímetro de um polígono, ele já te diz como é obtido. É obtido através da soma de todas as medidas dos seus lados. Então, o perímetro do polígono da figura é. Então, ele já te diz que o perímetro é obtido somando esses lados. E aí, quer saber quanto que é. Então, basta você fazer essa soma aqui, ó. Eu vou pegar aqui x mais 1. Então, vai ficar x mais 1. Mais quem? Mais essa medida aqui, x. Mais essa outra medida aqui, que é quem? 2x mais 4. E agora eu vou somar os termos semelhantes. Aqui, x mais x com mais 2x, ó, x mais x. 2x com mais 2x fica 4x, né? Aí agora eu vou somar 1 mais 4, resulta em 5. Então, aqui vai ficar 4x mais 5. E a alternativa correta é a letra D de dado. Essa questão 4 diz o seguinte: Mauro deseja cercar o terreno que adquiriu recentemente. Para isso, ele precisa do perímetro, que é a medida do contorno deste terreno. Então, imagina que ele tem esse terreno e ele quer cercar, e ele precisa dessa medida, certo? Então, na figura, pode-se ver a forma desse terreno e suas dimensões em metros. Qual é o perímetro desse terreno? Então, vocês estão observando que aqui eu tenho números com radicais. Aqui eu tenho 2 raiz de 5, 3 raiz de 5, raiz de 80, raiz de 125 e 6 raiz de 5. Então, eu vou fazer o seguinte: como esses aqui possuem o mesmo radical, que é raiz de 5, eu posso conservar esse radical e somar estes números, né? Eu já sei que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou obter o que aqui? Vamos lá. Vou calcular o perímetro, então eu vou ficar 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, mais 6 raiz de 5, mais raiz de 80, mais a raiz de 125, certo? Então, vamos ver aqui como é que fica. O perímetro aqui eu posso somar, ó. 2 mais 3, 5, com mais 6, 11. Então, aqui eu já tenho 11 raiz de 5. Só que eu não posso ver, não posso somar esse raiz de 5 com esse raiz de 80 aqui. Então, o que é que eu tenho que ir nesse raiz de 125? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tentar, como não tem nenhuma alternativa aqui, ó, que corresponde a essa minha resposta, eu vou ter que tentar aqui procurar colocar esse 80 aqui em raiz de 5, no mesmo radical, para eu poder somar. Então, vamos fatorar o 80, para a gente ver como é que ele fica. Então, vamos lá, fatorar aqui. 80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Então, aqui é a mesma coisa, ó. 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 5. Se eu tirar isso aqui da raiz quadrada, eu vou obter quanto? Eu vou obter, esses dois vão cair fora, vai ficar 4 raiz de 5. Então, eu já sei que o raiz de 80 é 4 raiz de 5. Então, o perímetro aqui vai ficar 11 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Mas agora eu vou querer saber quem é o raiz de 125. E aí, da mesma forma que eu fiz fatorando 80, eu vou fatorar também o 125. Então, vamos fatorar aqui. 125 dá para dividir por 5, ou em 25. Dá para dividir por 5, que resulta em 5, e dá por 5, que resulta em 1. Então, aqui vai ficar 5 ao quadrado vezes 5. Então, vai ficar 5 raiz de 5. Porque aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Esse 5 vai cair fora, então vai ficar 5 raiz de 5. Então, o raiz de 125 é a mesma coisa de 5 raiz de 5. Pronto, aí agora tá todo mundo com o mesmo radical aqui, raiz de 5. Então, eu posso somar. Então, vai ficar 11 com mais 4, vai ficar 15. Com mais 5, fica 20. Então, o perímetro vai ficar 20 raiz de
5. Então, o perímetro dessa figura aqui é 20 raiz de 5. Então, a alternativa correta é a letra C,